Nos dois estudos anteriores da nossa série, apontamos certas verdades básicas das quais precisamos nos lembrar. Em primeiro lugar, é que a paternidade é eterna em Deus. Que Deus é eternamente um pai e o céu é eternamente um lar, e que o padrão de vida familiar é estabelecido eternamente no céu. E que cada pai na terra, em certo sentido, representa Deus, o pai para sua família. A impressão que a família tem de Deus provavelmente vai ser determinada em grande parte pelo sucesso que o pai representou Deus em seu lar. Junto com a paternidade existe outro termo que precisamos entender, que é importante nas Escrituras. E esse termo é liderança. Bom, eu tenho aqui o esboço do nosso estudo anterior, em que a paternidade leva à liderança. E encontramos uma cadeia descendente de autoridade estabelecida pelo apóstolo Paulo, que traz a vida doméstica desde o céu para os nossos lares terrenos, uma cadeia de autoridade descendente. Então, Deus é a cabeça de Cristo, e Cristo é a cabeça, o filho, né, a cabeça do homem, do marido, e o marido é o cabeça da mulher ou esposa. E juntos exercem autoridade sobre os filhos. Para que em cada caso, o marido, o pai, ele seja o cabeça. E, portanto, a gente acaba de enfatizar novamente o momento em que a sujeição da esposa ao marido não fala de inferioridade. Cristo não está inferior ao pai. Ele está sujeito ao pai. Ele é um com o pai. Ele tem unidade com o pai. Então, a esposa não está sujeita ao marido. Perdão, ela está sujeita ao marido, mas ela não é inferior ao marido. Na verdade, é uma só com o marido. São papéis diferentes. Contudo, vimos que, sob essa ordem da divina liderança em cada lar, o pai tem 3 grandes ministérios, nos quais ele representa Cristo, que é o seu nome. Primeiro de tudo, ele representa a sua família diante de Deus. Ele é da família para Deus. E o primeiro ministério é o de sacerdote, o intercessor, aquele que oferece o sacrifício, aquele que oferece a oração, aquele que representa a sua família a Deus. Traz as suas necessidades, os seus problemas, suplica a misericórdia e a intervenção de Deus em seu favor. E, em segundo lugar, Deus para a família, o pai representa para a família, primeiro como profeta, ou seja, como porta-voz de Deus, aquele que ele transmite os oráculos de Deus. E a palavra de Deus, a palavra escrita, as decisões, as revelações de Deus para isso, para determinada família. E em segundo e terceiro lugar, segundo com o título de Deus para a família, né? A cabeça de Deus para a família, e ele também representa a realeza ou o governo em Cristo. Ele é responsável por governar o seu lar em nome de Cristo. Agora eu faria um comentário aqui. Qual é? Eu acho que há um significado nessa ordem. Eu deliberadamente coloquei o rei como número 3. Porque eu acho que a capacidade de funcionar como um rei depende da fidelidade. Antes de tudo, atuar como sacerdote na oração e como profeta no ensino. O pai que ora fielmente por sua família e ensina fielmente sua família será capaz de governar sua família. Mas o pai que quiser governar sua família sem rezar por ela ou sem ensiná-la terá problemas. Então eu acho que há um significado nessa ordem: sacerdote, profeta e rei. Sacerdote, profeta e rei. Agora, no nosso estudo, a gente vai ver alguns padrões bíblicos de paternidade. Vemos que algumas das imagens dos homens da Bíblia atuando na qualidade de pai. E eu vou apenas analisar aqui pela ordem dos livros, escolhendo aquele que eu considero mais significativo ou instrutivo. Eu quero voltar ao período ali anterior ao dilúvio e Noé. E vamos tomar Noé como o primeiro modelo, assim, um exemplo de paternidade. A gente quer olhar aqui 2 passagens das Escrituras, Gênesis 7, versículo 1, para começar. Vamos lá, já vimos que o julgamento estava para vir sobre a terra, mas Deus queria preservar uma família para que mantivesse viva a raça humana e sobrevivesse ao dilúvio. E no início do capítulo 7, a gente lê isso. O Senhor disse a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, pois eu te vi justo diante de mim nessa geração.
Observe a ordem. Venha você e a tua casa. E já apontamos que a casa não significa o prédio, mas as pessoas que moram no prédio. Então, Deus diz a Noé, venha e traga a sua família com você. E ainda mais significativo, ele diz, para ti eu vi justiça. Ele não diz que via sua família justa, mas Noé, eu vi você, Noé, justo. E com base na tua justiça, eu admitirei a tua família. Veja, a justiça do pai, num certo sentido, cobre a família. Eu não estou dizendo que não existe uma responsabilidade individual, gente, não é isso que eu estou dizendo. Mas um pai justo, Deus dá direito em nome de toda a família por causa disso. E um pai incrédulo ou corrupto não vai ter? Portanto, o primeiro padrão é Noé. Vem tu e toda a sua casa, pois eu te vi justo. Eu sugiro que você reserve um tempo para aprofundar a meditação sobre isso. Aqui a gente vai identificar somente os recursos mais essenciais, mas há uma enorme quantidade de verdade profunda nisso. Vem tu e tua casa, pois eu te vi justo. E a gente passa ali para Abraão em Gênesis 18. Nesse capítulo, o Senhor e 2 anjos vão à casa de Abraão, têm comunhão com ele, comem com ele. Depois seguem em direção a Sodoma. E o Senhor está preparando para trazer um julgamento sobre Sodoma. Mas ele diz, antes de fazer isso, eu vou compartilhar ali o meu julgamento com Abraão. Ele considerava Abraão um amigo, né? Homens e mulheres com quem ele pode compartilhar. Ele não quer esconder as coisas de nós. Ele está procurando pessoas com quem possa compartilhar as coisas. Mas talvez ele não encontre tantos quanto gostaria e não então lemos agora. Gênesis 18, versículos 17 a 19, eles são alguns dos versículos mais significativos, eu acho. A todo esse sistema. Pode ser encontrado em qualquer lugar da Bíblia. O Senhor diz, devo esconder Abraão do que eu faço? Eu quero compartilhar o meu. Opiniões e decisões com Abraão. As minhas opiniões e decisões com Abraão. Vendo que Abraão certamente vai se tornar uma nação grande e poderosa, e todas as nações da terra vão ser abençoadas nele. Porque eu conheço ele, e que ele vai ordenar seus filhos e a sua casa depois dele. E eles vão guardar o caminho do Senhor, para praticarem a justiça e o julgamento. Para que o Senhor faça cair sobre Abraão o que falou dele. Agora, observa aqui a palavra-chave comando. Esse é o pai atuando como rei. E a palavra comando é uma palavra poderosa. Há momentos em que o pai não apenas faz pedidos, mas dá ordens. Eu já salientei que isso está condicionado ao seu funcionamento fiel nos 2 primeiros ministérios. Agora, eu penso que essa imagem de Abraão é muito significativa por muitas razões. Em primeiro lugar, pelo que eu entendi as Escrituras, nesse ponto da história humana, Deus estava procurando por um homem a quem pudesse tornar o chefe da raça, que traria uma bênção única à raça humana. E Deus estava procurando realmente isso, né? E essa escolha do líder dessa nova raça foi uma das escolhas mais importantes que Deus já fez. E ele tinha todos os homens do mundo antigo à sua disposição. E dentre todos esses homens, ele escolheu um homem, Abraão. E esse versículo nos diz porque ele o escolheu. Ele não fez uma escolha assim arbitrária. Não. Ele procurou uma coisa específica para fazer desse homem um líder da nova raça. E o que foi isso? Eu sei que ele vai dar ordem a seus filhos e à casa depois dele. E eles seguirão o caminho do Senhor. Deus procurou principalmente um homem que aceitasse as suas responsabilidades como pai em seu lar. E porque encontrou Abraão disposto a fazer isso, Deus escolheu Abraão para ser o cabeça dessa raça especial que abençoaria todas as raças. Para mim, isso dá uma tremenda importância a esse aspecto do caráter do homem. Isso era o que Deus procurava acima de tudo no homem, que ele aceitasse as responsabilidades em toda a sua família. Eu conheço que ele vai comandar seus filhos e a casa depois dele. E alguns homens podem recuar diante da palavra comando. Não é a palavra que ouvimos com frequência na sociedade moderna, nesse contexto, né? Mas, mesmo sendo assim, eu quero desafiar os homens, porque eu me lembro de que, anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu senti que o Senhor estava me pressionando para tomar uma decisão e assumir um compromisso relacionado à minha esposa e aos nossos filhos. E nós tínhamos 8 filhos morando em casa naquela época. E eu não tive uma recepção entusiástica por parte da minha esposa e dos filhos.
Essa é a exceção, não a regra. E eu pensei comigo mesmo, que eu posso realmente continuar com isso? Eu estava agonizando com isso e orando. Orando. E o Senhor falou comigo muito baixinho, mas disse muito claramente. Ele disse, você quer que eu te respeite, não é? E eu disse, sim, eu quero. E isso me mostrou algo. Que é uma questão realmente de ter o respeito de Deus. Certo? E eu acho que é uma questão de respeito próprio também. Porque um homem que não está disposto a ser o homem em sua casa, realmente não consegue respeitar a si mesmo. Ele perde o respeito de Deus, ele perde o próprio respeito, e ele perde o respeito da sua família também. Bem, às vezes as pessoas me dizem que, de algumas de suas palavras, irmão Prince, bem, se eu fizer isso na minha família não está acostumada com isso. Posso acreditar que, então eles vão dizer, ei, o que você acha que vai acontecer? Então eu digo, não posso dizer o que vai acontecer, mas vai ter um silêncio todo antes. E eles vão levar alguns minutos para se recuperar. E quando se recuperarem do choque, vão dizer uns aos outros, finalmente, temos um homem na casa. E essa é a maneira que eu vejo. Eu acredito que 90% ou mais de todas as mulheres casadas querem ver o homem como cabeça. E que as crianças como nós, tanto mulheres como crianças, sabem que algo está errado quando o homem não assume o seu lugar com Deus como chefe do lar. E agora observe que, voltando a Abraão, versículo 19, foi sob essa condição de cumprir as responsabilidades como pai que o Senhor disse que traria a Abraão aquilo que ele havia falado. Deus fez uma promessa a Abraão, mas o cumprimento da promessa estava condicionado ao cumprimento de Abraão, de seus deveres como pai de sua família. E observe novamente outro ponto aqui no versículo 18. E visto que Abraão certamente se tornará uma nação grande e poderosa. E eu creio que isso está entrelaçado com o fato de Abraão assumir seu lugar como pai de família. Nem a minha convicção, eu acredito que a história o confirma. Qualquer nação familiar esteja estruturada e os pais já não sejam o que deveria ser. Deixará de ser uma nação grande e poderosa e principalmente acredito que essa é a decisão dos Estados Unidos da América enfrentam hoje. Muito claramente. A grandeza dessa nação depende da restauração da ordem divina nos seus lares. Eu acredito nisso pessoalmente e firmemente. Veja, gente, a grandeza depende disso. Para que a família familiar não seja desestruturada e os pais que hoje já não são o que deveriam ser, eles vão deixar de ser uma nação grande e poderosa. Se for permitido que os lares continuem na desordem atual, a grandeza dos Estados Unidos estará acabada. Deixará de ser uma nação grande. Nenhuma nação pode permanecer grande com famílias em desordem por mais do que uma ou duas gerações. E Deus disse que é garantido que Abraão se tornará uma nação grande e poderosa se o seu lar estiver em ordem. E é assim que é. Deus disse que é garantido que Abraão se tornará uma nação grande e poderosa se o seu lar estiver em ordem. Eu penso que também é garantido que se os lares estiverem em desordem, uma nação não poderá permanecer grande. Acredito que não tem questão mais crucial que confronta os Estados Unidos hoje do que isso, que é a restauração da ordem e autoridade divina nos lares. E eu acredito que o Espírito Santo está colocando uma ênfase tremenda nisso. Eu não acredito que Deus tenha desistido dos Estados Unidos. Eu acredito que a questão sobre a qual estamos lidando com essa nação, e continuaremos de Abraão a Josué, no Josué 24:15, a gente vê ali no final da carreira de Josué, ele reuniu os filhos de Israel para levá-los à terra prometida. E ele os desafiou sobre a contínua obediência e fidelidade do Senhor, seu Deus. E é isso que ele disse no versículo 15 de Josué 24. É isso que ele disse. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servireis. Vocês percebem que a escolha não é se você servirá, mas a quem servirá. Ou você vai servir ao Senhor, ou você vai servir ao diabo. Que sejam os deuses a quem serviu teu pai, que estavam do outro lado do rio, e esse rio é o Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra ele habita, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você vê esse texto em muitos lares cristãos e é bom vê-lo lá, mas isso me faz lembrar uma pergunta. Eu pensei consigo mesmo, se Josué pode tomar uma decisão sozinho, ele pode dizer, servirei ao Senhor. Eu servirei ao Senhor. Mas como é que ele pode ter tanta certeza que a sua família vai servir ao Senhor? E aí, Deus me deu uma resposta.
Josué assumiu o seu lugar como sacerdote, profeta e rei. Portanto, eu dei a ele a autoridade para tomar decisões por sua família e honrar as decisões que ele tomou. Porque se o homem assume a posição que Deus lhe deu, Deus honra um homem nessa posição. Então Deus deu a Josué o privilégio de tomar as decisões por toda a tua família sobre servir o Senhor. Quanto a mim e a minha família, serviremos ao Senhor. Eu acredito que apenas o chefe da família pode realmente tomar uma decisão em plena autoridade bíblica. Mas se ele fizer isso, Deus o honrará. Isso acontecerá. E nós já olhamos para Jó, né? Mas vamos olhar para ele novamente por um momento. Porque essa é uma imagem muito bonita do pai como sacerdote, um intercessor do lar. Bem, Jó tinha 7 filhos que tinham comunhão com ele. E um dia da semana, cada um ia numa casa lá ter comunhão. E 3 irmãs convidadas no final de semana. Então Jó se lembrava da sua família diante do Senhor em oração, ele orava pelos filhos. E ele ofereceu sacrifícios pelos filhos, para que se desse alguma forma tivessem transgredido, mesmo que em pensamento, Deus fosse misericordioso, os perdoasse e os restaurasse. E esse é o texto bíblico que a gente vê em Jó 1,5. Ele acordava cedo. E aconteceu que todos os dias de sua festa, Jó enviou e santificou. Ele levantava de manhã cedo e oferecia holocaustos conforme o número deles, um para cada filho. Pois Jó disse, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. E assim fez Jó continuamente. Ele carregou a responsabilidade por seus filhos em oração diante do Senhor. E o verdadeiro sacerdote da família é assim, né? Depois que vemos por um outro incidente, a gente viu da última vez, que foi bom analisar novamente em Marcos 9, o incidente do menino epilético, que foi trazido a Jesus por seu pai. Os discípulos não conseguiam expulsar o espírito epilético. O pai veio a Jesus com uma súplica lamentável e disse, se você pode nos ajudar, Marcos 9, 22. Se você puder fazer alguma coisa, que é a declaração a fazer Jesus. Tenha compaixão de nós e nos ajude. Disse-lhe Jesus, se pode crer, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. E eu indiquei, mas vou enfatizar novamente, Jesus considerou o pai responsável por crer na libertação do filho. Ele não ministrou o filho, exceto com base no pai. E eu não consegui encontrar nenhum exemplo nos evangelhos em que Jesus tenha ministrado a uma criança sem a fé de um ou ambos os pais. Não é bíblico, é contrário à ordem divina. Deus espera que o sacerdote da família vá até ele em nome da sua família. E quando esse pai do menino epilético respondeu, Senhor, eu creio, o que aconteceu? Seu filho foi entregue. Isso é causa e efeito. Não diga apenas, bem, Jesus está lá. Poderia ter acontecido de qualquer maneira. Jesus não teria feito isso até que o homem dissesse, Senhor, eu creio no meu filho. Então o homem era sacerdote. Jesus foi obrigado a responder essa fé. Então olhamos a uma passagem bem conhecida das Escrituras, Atos 16, 31. E essa é a história da prisão em Filipos. O terremoto que libertou as bandas de todos e abriu todas as portas da prisão. E o carcereiro saltou e estava prestes a se matar. Essa passagem é interessante. Não é? O Paulo, ele se conteve e disse, não faça isso, estamos todos aqui. E aí o carcereiro, que era a autoridade, disse, Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E aí ele disse, bom, eu acho que todo fundamentalista aqui conhece Atos 16 e 31, né? E a resposta é padrão, creia no Senhor Jesus Cristo e você vai ser salvo. Creia no Senhor Jesus e você vai ser salvo. Mas não termina aí. Ele diz, tu, tua casa, tua família. Ele nunca deixa essas palavras de fora. Contudo, tenha em mente que aquele carcereiro era chefe da casa. E ele tinha o direito, como sacerdote, de crer pela sua família. Certa vez, gente, eu estava citando uma passagem para uma mulher que veio até mim com um peso sobre a sua família não estar salva. E eu disse, não importa, irmã, creia no Senhor Jesus. Serás salvo tu e tua casa. E o Senhor me permitiu escapar impune. Mas um pouco depois que a senhora foi embora, o Espírito Santo falou comigo e disse, você aplicou mal essa escritura. Não foi falado a uma mulher. Foi falado a um homem, porque ele era a cabeça da casa. Ele tinha o direito de acreditar na sua casa. Ele o fez, toda a tua casa foi salva na mesma noite. Isso não quer dizer que uma mulher não possa crer na salvação da família. Mas ela não pode tomar o lugar, nem a posição, nem a prerrogativa do pai. O pai tem o direito bíblico, dado por Deus, de crer na salvação da sua família. Agora, vamos fazer mais algumas declarações nesse sentido a respeito do fracasso dos pais.
Qual é o resultado do fracasso do pai? A minha resposta é uma maldição. Quando os pais deixam de cumprir as suas responsabilidades no lar, em todo o país, o resultado é uma maldição. Eu vou lhe dar 3 escrituras. Veja só. Deuteronômio 28, 41. Então, Deuteronômio 28, 41, a gente diz assim: é uma lista das maldições que vem pela falha em obedecer a lei de Deus. E no versículo 41, essa é uma das maldições. Você vai gerar filhos e filhas. Observe que é dirigido aos pais, pois é o pai quem gera. Você vai gerar filhos e filhas e não os desfrutará. Você percebeu? Isso é uma maldição. Quantos lares americanos estão afetados por essa maldição hoje? Quantos pais americanos gostariam realmente de ter os filhos? Realmente amam os seus filhos? E eu não gostaria de fazer uma estimativa, mas eu conheço muitos lares onde as crianças não são realmente apreciadas. Bem, tenha em mente que as crianças foram feitas para serem desfrutadas na convivência. Lembro-me de ouvir um pregador batista orar uma vez e tinha uma família muito grande e disse: Senhor, ajuda-nos a lembrar de Cristo. Que os filhos sejam uma bênção, não fardos. Eu não tenho certeza se ele tinha muita fé a resposta dessa oração. Então isso é uma maldição. Esquecerá filhos e filhas, mas não os desfrutarás. E o que vai acontecer com eles? Eles irão para o cativeiro. Não foi exatamente isso que aconteceu com as crianças dessa geração? Os pais falharam, eles não cumpriram as suas responsabilidades, eles não gostam dos seus filhos, eles não passam tempo com os filhos e acabam sendo um fardo. E um problema em vez de uma bênção. E as crianças vão para o cativeiro. A gente vimos uma geração inteira ser cativa de droga, de ocultismo, de sexo ilícito, fornicação, de todo tipo de coisa maligna. São todos os capitães de Satanás. Eles viram os capitães de Satanás. Mas qual é a causa básica? A causa básica é o fracasso do pai em cumprir a sua responsabilidade. E eu digo que não há delinquentes juvenis, só existem delinquentes adultos. Então a gente olha ali em Oséias 4:6 por um momento. Oséias 4:6. Novamente, outro exemplo de fracasso do pai como um sacerdote. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não sejas sacerdote para mim. Quem rejeita o conhecimento de Deus e da sua palavra, não tem mais qualificação para ser sacerdote. Não será sacerdote para mim. A segunda afirmação é: visto que você esqueceu a lei do seu Deus, eu também vou esquecer os teus filhos. Então, onde o pai não cumpre a sua função de sacerdote, não lembra da lei do Senhor, não ensina a sua família, Deus diz: você perde o direito de ser sacerdote, porque você esqueceu a minha lei. Eu vou esquecer os teus filhos. Tivesse sido fiel em sua responsabilidade, isso não aconteceria. Agora eu penso, você teria a bênção, né? Agora eu penso que quando olhamos para os Estados Unidos hoje e para muitas outras nações modernas, até mesmo aqui no Brasil, a gente vê uma nação de filhos esquecidos por Deus. Esquecidos. Por quê? Porque os pais esqueceram a lei do Senhor. Isso é um julgamento de Deus. É o resultado de causa e efeito. E grande parte do problema é a preguiça. Um homem bem qualificado, inteligente, educado, veio uma vez até minha esposa e disse: o problema está na nossa casa, ele disse. Minha esposa é superior a mim. Ela sabe mais, ela é mais espiritual. E aqueles de vocês que conhecem a minha esposa apreciarão a resposta. E ela disse: o problema com você é que você é preguiçoso. E ele levou isso a sério. E ela disse: você não perde tempo, hein? Vamos simplesmente se contentar em deixar sua esposa fazer isso, ao mesmo tempo que a critica? E ele disse: é melhor você se decidir. E aí o homem mudou. Hoje esse lar está em ordem divina. Em ordem divina. E é um prazer estar lá. E ele tem noção disso. Ele tem noção de que foi a responsabilidade, assumir a responsabilidade dele. Consciente, instruiu as crianças.